Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao 7º CETA, CETA 2021. Eu sou o professor Tarcísio Normando, sou membro do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IPHAN, e a oficina de hoje é sobre submissão de protocolos ao Comitê de Ética. Okay? A gente vai dar uma atenção especial ao TCLE e ao TARI, tá bom? Então, assim, é sempre importante destacar o que é uma pesquisa com seres humanos, né? Toda pesquisa que envolver individualmente, coletivamente, seres humanos, sejam esses seres humanos em sua totalidade ou partes dele, e envolvam direta ou indiretamente, incluindo aí o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos, todas essas pesquisas são consideradas pesquisas com seres humanos e devem ser submetidas a um comitê de ética, ok? Todas elas. O comitê de ética, ele é ligado, o comitê de ética, o CEP, ou CEP-SH, ele é ligado ao CONEP, né? Que é o órgão maior, né, que gere, que organiza o trabalho dos comitês de éticas que são ligados às instituições de ensino e de pesquisa. Okay? Quais são as atribuições de um comitê de ética? Identificar, analisar e avaliar implicações éticas em pesquisas com seres humanos, avaliar eticamente projetos de pesquisa, sejam eles de iniciação científica, seja TCC, de graduação, sejam dissertações de mestrado, teses de doutorados, produtos acadêmicos originários de mestrados e doutorados profissionais. Também é atribuição do Comitê de Ética emitir parecer sobre aspectos éticos, né, prevendo impacto para o bem-estar e direitos fundamentais dos participantes da pesquisa. É sempre importante lembrar isso, né? O compromisso do Comitê de Ética é assegurar os direitos e a dignidade dos participantes de pesquisa. Os direitos e dignidade dos participantes de pesquisa devem estar assegurados em todas as fases da pesquisa, e é o Comitê de Ética quem dá o aval para isso. Além disso, o Comitê de Ética também atua com funções consultivas, deliberativas e educativas. Então, assim, a gente já viu que envolver os seres humanos, né, seja individualmente, seja coletivamente, envolver os seres humanos em sua totalidade ou em partes, devem ser submetidos ao Comitê de Ética. Porém, há 7 casos em que não é necessário que uma pesquisa seja submetida ao Comitê de Ética. Quais são esses 7 casos? Primeiro, se a pesquisa for meramente uma pesquisa de opinião pública, tá? Se a pesquisa é de opinião pública, não é necessário submissão ao Comitê de Ética. Se a pesquisa ela trabalha com informações de acesso público, ou se é uma pesquisa censitária, elas também não precisam ser levadas ao Comitê de Ética. Se você pesquisa utilizando-se de banco de dados, cuja identificação individual não seja possível, também está isento de submeter ao Comitê de Ética. Pesquisa de revisão de literatura, né, uma pesquisa bibliográfica, ou uma pesquisa de aprofundamento teórico sem revelação de identidades, também estão isentas de serem submetidas ao Comitê de Ética. E, por fim, se você faz alguma pesquisa que faça parte de uma atividade de ensino, sem finalidade de pesquisa propriamente dita, de publicação, enfim, é apenas uma atividade que compõe o ensino, também não é necessário submeter ao Comitê de Ética. Então, são esses 7 casos que você não precisa submeter um protocolo de pesquisa para apreciação do Comitê de Ética. Em todos os outros casos, é necessário essa submissão. O
protocolo de pesquisa, ele tem uma tramitação dentro do Comitê de Ética, ok? Essa tramitação, ela é definida nacionalmente pela CONEP, certo? Então, assim, você submete o protocolo de pesquisa na plataforma Brasil, né? É o pesquisador quem submete isso. A Secretaria do Comitê de Ética vai fazer a recepção e validação destes documentos que compõem o protocolo de pesquisa. O coordenador, né, do Comitê de Ética, ele distribui o protocolo de pesquisa para os membros que contêm o Comitê de Ética. O relator, né, o membro que recebe o protocolo de pesquisa, ele vai elaborar um parecer. Em seguida, esse parecer é submetido à discussão do colegiado, né? E aí o resultado desta discussão é liberado na forma de parecer consubstanciado pelo coordenador. Essa tramitação do protocolo de pesquisa leva pelo menos 45 dias. Então, quando você for prever o seu cronograma a tramitação de um protocolo de pesquisa no Comitê de Ética, fique sabendo que ele leva pelo menos 45 dias para ser avaliado, desde o momento que ele é submetido à plataforma Brasil até o momento em que o coordenador libera o parecer consubstanciado. Então, assim, como é que você faz para submeter este protocolo de pesquisa? Você tem que acessar a plataforma Brasil, né? O endereço está aí, é o plataformabrasil.saude.gov.br, né? Você não faz a comunicação direta com o Comitê de Ética, certo? É a plataforma Brasil quem recebe o protocolo, e ela designa um comitê de ética que vai fazer a avaliação deste protocolo. Se a sua instituição, a instituição a qual você é vinculado, tem um comitê de ética, é muito provável que o protocolo será avaliado por esse comitê de ética. Caso a sua instituição não tenha um comitê de ética, a plataforma Brasil identifica um comitê de ética para fazer a análise. Então, você vai lá no plataformabrasil.saude.gov.br, você faz o cadastro, né? Se você não é cadastrado ainda, você preenche um cadastro e vai logar na plataforma. A partir daí, você vai clicar na aba Pesquisador e vai acessar Nova Submissão. E aí você vai preencher os campos que são solicitados, ok? E adicionar os arquivos que são necessários, que são solicitados pela plataforma Brasil. O que eu dou como dica é que você escreva tudo o que você vai submeter no Word, e depois usa aquela função copiar e colar, para não perder tempo. Às vezes a plataforma Brasil ela cai, ou então não salva informações que você está muito tempo digitando, então mais tranquilo é isso. Escreve lá no Wordzinho, depois usa a função copiar e colar para dar sequência à sua submissão do protocolo. Que itens você precisa providenciar para informar na plataforma Brasil? Quais são os itens básicos do projeto? Então, você tem que elaborar um desenho deste projeto, né? Você tem que elaborar o resumo, a introdução, estabelecer as hipóteses, os objetivos geral e específicos, a metodologia, riscos e benefícios da pesquisa. Isso é muito importante, muita gente esquece isso, mas isso é necessário. A metodologia da análise de dados, desfecho e o tamanho da amostra. Isso você vai precisar estar com eles prontinhos aí no Word, para você copiar e colar e colocar na plataforma Brasil. Ademais, são arquivos que a plataforma Brasil pede para você anexar, que é o arquivo, por exemplo,
que ele chama de brochura ou projeto completo, que você já anexa o que você já tem pronto na Plataforma Brasil. Esses dados anteriores que eu falei, desenho, resumo, a introdução, o objetivo, você precisa preencher na Plataforma Brasil, porque a partir desses dados que você preencher, ela já gera automaticamente um projeto básico com essas informações. Quais são os pareceres possíveis, né? Depois que o protocolo de pesquisa é avaliado por um membro que, né, gera um parecer que é discutido pelo colegiado, quais são os pareceres possíveis que são informados ao pesquisador? O parecer mais desejado é o de aprovação, né? É quando o colegiado do Comitê de Ética considerou que o projeto está satisfatório, né, e apto para o início dos trabalhos de campo com os participantes da pesquisa. É sempre importante você ter clareza de uma coisa. A partir do momento que você submete um protocolo de pesquisa à Plataforma Brasil, e ele é analisado pelo Comitê de Ética, você só pode iniciar o trabalho de campo com os participantes da pesquisa quando você tiver o parecer de aprovado, ok? Qual é um outro parecer possível? É o parecer de pendente. O colegiado do Comitê de Ética, ele identifica a necessidade de adequação, né, do projeto, né, do protocolo de pesquisa, ele lista quais são as pendências e o pesquisador, a partir do momento que recebe este parecer com pendência, tem 30 dias para sanar as pendências identificadas, né? Você vai escrever uma carta-resposta dizendo para a pendência tal foi feito isso, para a pendência tal foi feito aquilo, enfim, faz as alterações que são necessárias fazer nos itens e encaminha em até 30 dias para o Comitê de Ética, ok? E aí o Comitê de Ética vai fazer uma nova avaliação a partir das pendências que foram identificadas no parecer anterior. Um outro parecer possível é o de não aprovado. É quando o colegiado do Comitê de Ética identifica que o projeto tem problemas que são insanáveis naquele momento, e aí ele precisa ser refeito, repensado, reescrito para sanar esses defeitos, tá certo? Quando você tem um protocolo não aprovado, você pode submeter a qualquer momento um novo protocolo de pesquisa, né, para aquela sua mesma pesquisa, obviamente, considerando ali os itens que o deixaram inaptos, né? É muito comum de acontecer um protocolo de pesquisa ser reprovado porque o trabalho de campo já iniciou. Trabalho de campo com participante de pesquisa só pode ser iniciado com a aprovação do Comitê de Ética. Por quê? Porque a preocupação fundamental do Comitê de Ética é assegurar, né, a dignidade e os direitos dos participantes da pesquisa. Se o trabalho de campo com os participantes da pesquisa já começou durante o processo de análise do parecer, não tem como mais a gente assegurar essa dignidade e esses direitos. Então, assim, essa é a razão. Então, um dos motivos mais comuns, né, é você submeter um projeto, um protocolo de pesquisa, cujo trabalho de campo com os participantes já tenham iniciado, e isso gera a não aprovação. Em alguns casos específicos, a gente pode ter esse momento aí desse quarto parecer. Quando um parecer é aprovado no CEP e ele sobe para uma análise da CONEP. A CONEP, ela necessariamente analisa protocolos de pesquisa que vão ser realizados com populações indígenas
ou então protocolos de pesquisa multicêntricos, cujo participante é internacional, isto é, você está vinculado a uma instituição em parceria com outra de outro país, não, a CONEP necessariamente vai fazer uma análise, ou quando você faz a coleta, o manuseio de dados biológicos dos participantes da pesquisa. Então, nesses casos, nos casos de pesquisa com populações indígenas, nos casos de participação de centro internacional ou de análise de dados biológicos, necessariamente o protocolo precisa ser aprovado no CEP e passa à CONEP, e aí na CONEP são pelo menos mais 60 dias para a análise desse protocolo, ok? Então, são esses os pareceres possíveis. Mas imagine que no meio do processo, por alguma razão, você precise ou deseje fazer a retirada da submissão do protocolo de pesquisa. Não tem problema nenhum, né? O protocolo de pesquisa pode ser retirado, né, por solicitação do pesquisador a qualquer tempo. Você faz um e-mail para o comitê de ética que está analisando seu protocolo de pesquisa e informa que deseja a retirada, mas ele também pode ser retirado, né, por solicitação do colegiado após um período de 30 dias sem atendimento das pendências. Então, assim, você tem 30 dias para atender aquelas pendências que foram identificadas, né? Não conseguiu resolver, desinteressou-se, são insanáveis, e você não responde mais ao comitê de ética, há 30 dias após isso, o comitê de ética pode, ele próprio, solicitar a retirada da submissão desse protocolo. Okay? E aí, nesses casos, o pesquisador vai precisar submeter um novo protocolo de pesquisa. Bom, quais são os itens essenciais ao protocolo de pesquisa? Os itens sem os quais não se pode ficar sem protocolo de pesquisa. Perdão, os itens nos quais precisam constar necessariamente no protocolo de pesquisa. A folha de rosto. A folha de rosto é gerada automaticamente pela Plataforma Brasil, né? O projeto detalhado, né, também chamado de brochura, carta de anuência, a declaração de infraestrutura, TCLE e o TALE, que é sobre o qual eu vou me debruçar mais detidamente, o orçamento, os instrumentos de pesquisa e o cronograma. São esses itens mínimos que precisam constar no seu protocolo de pesquisa. Okay? Eu vou me deter ao TCLE e ao TALE, porque eles são os mais complexos, okay? São os que geram mais casos de pendência, pelo menos a experiência que nós temos no nosso comitê de ética do IFAM, são os que geram mais casos de pendência. Então, eu vou me dedicar aqui nessa oficina a tratar desse TCLE-TALE, ok? Então, vamos lá. O TCLE é o termo de consentimento livre e esclarecido, certo? E o TALE é o termo de assentimento livre e esclarecido. Então, se você vai fazer uma pesquisa com participantes maiores de idade, você vai elaborar um TCLE, certo? Se você vai fazer uma pesquisa com participantes menores de idade ou que não tenham condições legais de consentimento, então você elabora um TALE, um termo de assentimento. Ok? Então, TCLE para participantes da pesquisa maiores de idade, o TALE para participantes da pesquisa menor de idade ou que não tenha condições legais de assentimento. Veja só, todas as vezes que você for fazer um TALE, no caso do TALE, você tem que fazer um TALE para o participante da pesquisa e um TCLE para o seu responsável. Então, vamos imaginar que a sua pesquisa seja com alunos do ensino fundamental 2. Então, você quer fazer uma pesquisa
com alunos, hipoteticamente, do 7º ano do Ensino Fundamental 2. São alunos menores de idade. Você vai ter que elaborar um TALE para esses alunos menores de idade e vocês vão elaborar um TCLE para os responsáveis desses alunos. Então, os responsáveis desses alunos precisam aquecer, precisam concordar, né, a participação deles, e os alunos precisam concordar em participar. Então, o TCLE será feito para os responsáveis e o TALE será feito para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. Okay? Só para exemplificar. Uma coisa muito importante, pessoal, não confunda processo de consentimento livre e esclarecido com o termo de consentimento livre e esclarecido. O que é o processo de consentimento livre e esclarecido? É aquele momento em que você vai reunir com os participantes da pesquisa, você vai dizer quem é você, qual que é a sua pesquisa, quais são os seus objetivos, a que instituição que você está ligado, as razões de você ter identificado aquele grupo como participantes ideais, né? Enfim, você vai fazer esse processo de apresentação da sua pesquisa, do pesquisador, da instituição, de convencimento, né, desses participantes a fazer ali, a estar presente na sua pesquisa. Lembrando sempre que o participante da pesquisa não pode ser, de forma alguma, coagido ou se sentir coagido a participar de quaisquer pesquisa, né? Então, assim, esse processo de consentimento é sempre um momento maior, é um momento de convencimento desses participantes da pesquisa, ok? Eles foram convencidos, tiraram as dúvidas, aqueceram a pesquisa. Então, chega o momento de registrar, né, esse consentimento. E aí você registra o consentimento com o TCLE ou com o TALE. Okay? O TCLE e o TALE são os instrumentos de registro, né, dessa aquiescência em participar da pesquisa. Comumente, o TCLE, o TALE, apresenta-se na forma de um documento, né? Um documentinho que vai ser assinado, que vai ser publicado em todas as páginas, né? Que vai constar o nome dos participantes, enfim. Essa é a forma, é o artefato mais tradicional, né? Para o TCLE, para o TALE, um documento escrito. Mas ele não precisa ser necessariamente um documento escrito. Ele pode ser um documento virtual, né? Ele pode ser um documento que você acessa através da internet, um Google Forms, alguma coisa assim, né? Que você aquece, né, todas as informações ali presentes. Ele pode ser um aplicativo de celular, enfim. E por que essa variedade de artefatos para o TCLE TALE, né, além do documento impresso em papel? Porque há algumas pesquisas que são mais delicadas. Eu vou usar um exemplo hipotético, né? Se você estiver fazendo uma pesquisa com pessoas que são vítimas de violência doméstica, né? Uma pessoa vítima de violência doméstica, ela não pode chegar em casa com um documento, né, uma via de um documento dizendo que ela está participando de uma pesquisa sobre violência doméstica, porque isso pode colocá-la, né, colocar essa pessoa em risco. Então, é óbvio que não pode ser um documento. Então, você pode criar um aplicativo, se for o caso, né, para participante de pesquisa fazer a sua aquiescência. Você pode criar um Google Forms, né, ou qualquer outra estratégia virtual, né, para que esse participante aqueça, né, a pesquisa. Mas é sempre importante, muito importante,
você ter este termo, seja ele eletrônico, seja ele virtual, seja ele impresso. É fundamental que você tenha esses termos, ok? Então, vamos ver. Vamos lá. Como é que você elabora um TCLE e um TALE? Primeiro, se você vai envolver grupos diferentes de participantes da pesquisa, você tem que elaborar TCLE, o TALE, para cada um desses grupos. Então, vamos aqui num outro exemplo hipotético. Vamos imaginar que você queira fazer uma pesquisa cujos participantes serão professores, pedagogos e alunos menores de idade de uma determinada escola. Você vai elaborar um TCLE para os pedagogos, você vai elaborar um TCLE para os professores, um TCLE para os responsáveis pelos alunos menores de idade e um TALE para esses alunos. Okay? Para cada grupo, né, de participantes de pesquisa, né, um TCLE é um instrumento específico, ok? Por que isso? Porque nesse instrumento é sempre importante dizer quais os objetivos da pesquisa e quais serão os benefícios diretos e indiretos para este participante, certo? Hipoteticamente, se você estiver trabalhando com participantes de uma cultura que reconheça a liderança de um indivíduo, né? O que reconheça a autoridade do coletivo sobre o indivíduo, também é necessário a obtenção de autorização desse indivíduo. Hipoteticamente, vamos imaginar que você faça uma pesquisa com uma comunidade indígena que tenha um capitão, que tenha um líder, né? Capitão é como a gente chama essa liderança lá no Alto Rio Negro. Que tenha um líder que fale, que tenha proeminência sobre os membros dessa comunidade. Então, você precisa que esse líder aqueça a pesquisa também. Ele assina um TCLE e aí os demais participantes assinam outro TCLE. Isso é importante em casos específicos de comunidades cuja organização cultural reconheça esse líder, ok? Então, é muito comum aqui no Amazonas, em casos de pesquisa com populações, com determinadas populações indígenas. Uma coisa muito importante, o TCLE ele deve ser sempre redigido na forma de convite. O senhor, a senhora está sendo convidado, convidada para participar desta pesquisa intitulada tal, cujos objetivos são esses, são aqueles outros, enfim. Então, é sempre um convite. É importantíssimo que o participante da pesquisa, em todos os momentos, reconheça que ele está sendo convidado e, como uma pessoa convidada, ele pode se retirar da pesquisa a qualquer momento. Ele não tem uma obrigatoriedade de permanecer na pesquisa eternamente. Caso ele acredite que não está sendo mais útil, que não está sendo mais interessante para ele a participação da pesquisa por qualquer motivo, ele se sinta confortável para deixar a pesquisa, ok? Outra coisa que você tem que utilizar é sempre uma linguagem clara e acessível. Se você está trabalhando com participantes da pesquisa que têm um acesso muito rudimentar, né, à linguagem escrita, você não deve rebuscar o seu documento, né? Você não deve escrever, né, de uma maneira que seja ininteligível para o participante da pesquisa. A lógica é sempre essa. O participante da pesquisa ele deve ser capaz de, ao ler o documento, entender exatamente como será feita a pesquisa, entender quais são os objetivos da pesquisa, entender qual é o papel dele na pesquisa, enfim. Então,
da forma mais clara possível, da forma mais objetiva possível, ok? Você deve escrever este documento. Sempre, 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 o TCLE-TALE deve ter algumas informações mínimas. Justificativa da pesquisa, os objetivos, a metodologia, riscos e benefícios da pesquisa. Depois eu vou falar melhor sobre isso, riscos e benefícios. As garantias ao participante da pesquisa, né? Uma das garantias é a de ressarcimento, né? Então vamos imaginar que você ressarcimento em caso de danos, né? Então vamos imaginar assim que você esteja fazendo na pesquisa uma atividade de socialização e nessa atividade de socialização, sei lá, o participante da pesquisa acabe torcendo o tornozelo, né? Você tem obrigação, o pesquisador tem obrigação de acompanhar esse participante da pesquisa até o hospital, né? Enfim, se for o caso de comprar alguma medicação, comprar a medicação desse participante da pesquisa. O participante da pesquisa não pode ser, de alguma maneira, penalizado por estar numa pesquisa qualquer que seja ela. Ou então, se você prevê que o participante precise se deslocar do lugar onde mora até a instituição que você trabalha, que você pesquisa, enfim, que você é vinculado, para dar depoimento, para, enfim, participar de alguma etapa da pesquisa. Esse deslocamento da casa dele até a instituição de pesquisa precisa ser ressarcida, né? Você vai pagar o ônibus desse, ou então você se desloca, que é o mais comum que acontece, né? O pesquisador se desloca até o participante da pesquisa para que não gere esse ônus. Não existe, pessoal, pesquisa sem risco. Isso é importante. Toda pesquisa gera riscos, ainda que riscos mínimos, ainda que riscos pequenos, mas toda pesquisa gera risco. E é importante dizer isso no documento, é importante informar isso ao participante. No caso de pesquisas cuja base de captação de dados são entrevistas, né, ou são questionários, o risco mínimo é o de causar algum desconforto, né, ao participante, né, causar algum tipo de constrangimento, ou que as suas informações possam vazar de alguma maneira, ou causar um processo, né, de revisitação a temas sensíveis, né, a experiências sensíveis pelas quais ele participou, enfim. Não adianta você esconder isso, é necessário que você coloque isso no documento. E junto aos riscos, ainda que mínimos, você também estabelece as estratégias de mitigação desses riscos. Então, para um participante que se sinta constrangido ao responder determinada questão, é assegurado o direito de não responder as questões que não desejar. O participante que se sinta revitimizado, né, pela lembrança de algum evento traumático que participou durante a coleta de dados, é garantido a esse participante se retirar da pesquisa a qualquer momento, retirar a autorização de uso dos seus dados a qualquer momento. Em relação ao risco de vazamento de dados, o pesquisador assegura a confidencialidade desses dados, a troca de nomes, né, o uso de pseudônimos, né, se caso a informação seja citada, enfim. Então não adianta não citar quais são os riscos de uma pesquisa, porque toda pesquisa tem riscos. Esse é um dos casos também que mais geram pendências no comitê de ética, né? O pesquisador não acha que a pesquisa dele não tem risco. O risco da minha pesquisa é o participante da pesquisa apenas furar o dedo com um lápis ao preencher um questionário. Não é só isso, não é tão simples assim. Né? Você precisa fazer essa análise, você precisa fazer ter esta compreensão,
né, que é uma compreensão mais ampla, né, e se preparar para mitigar quaisquer e eventuais riscos de pesquisa. A pesquisa vai ser preenchida totalmente online, então você deve, como mitigação a um provável risco de vazamento de dados, você deve garantir que os dados serão baixados da plataforma onde foram preenchidos, né, serão apagados da nuvem e que ficarão com o pesquisador pelos 5 anos que a legislação determina, né? A legislação determina que o pesquisador deve guardar seus dados por 5 anos e a partir daí ele pode fazer a destruição, descarte desses dados, tá bom? Então isso é sempre muito importante. Assim como eu já falei antes, o direito, né, à assistência, caso um participante venha sofrer algum tipo de trauma, de lesão, né, durante a captação dos dados. Também isso não adianta esconder. Isso precisa estar claro lá precisa estar claro no documento, no TCLE do TAI, certo? Já falei, né, que é fundamental informar que o participante tem direito ao ressarcimento, né, de suas despesas, quaisquer que sejam elas, assim, né, você pedir para ele se deslocar de onde mora até a instituição onde você pesquisa, você precisa arcar com os custos desse deslocamento, né? Então ele precisa ser assegurado disso no documento, tá certo? Ele precisa ter clareza disso. Uma outra coisa também que o pesquisador às vezes não dá atenção e é fundamental é que toda pesquisa ela deve gerar benefícios aos participantes. Benefícios que são diretos e indiretos, né? Benefício indireto é aquele benefício no campo da pesquisa, né? A pesquisa que você está realizando vai trazer uma nova compreensão para a área, né, na qual ela está fundamentada, na qual ela se liga, mas esse participante da pesquisa também precisa se beneficiar, né? Porque se você dizer apenas que, hipoteticamente, numa pesquisa da área de linguística, né, a discussão sobre as formas de falar de uma determinada comunidade vão gerar um novo conhecimento, né, para a linguística, é importante indiretamente, mas não quer dizer nada para esse participante diretamente. Então, em que essa pesquisa ela é oportuna ao participante, diretamente ao participante? Isso também é fundamental que se coloque no TCLE, no talho, ok? Se você pretende gravar a pesquisa, a captação desses dados, a entrevista, a roda de conversa, enfim, se você pretende gravar som som e imagem, é preciso que esteja claro no TCLE isso, certo? Olha, serão captadas, né, através de uma filmadora, né, som e imagem dessa conversa, elas não serão divulgadas, mas elas servirão, né, para futura transcrição do pesquisador. Ou então, no caso de você precisar montar um acervo, né, para futuras observações. Você informar ao participante, né, que esses dados captados comporão um acervo. Se não for compor o acervo, lembre-se, você precisa manter a gravação dos seus dados, né, por um período de 5 anos, e só a partir daí você pode fazer o descarte desses dados. Okay? Deixar claro no TCLE, no TALE, né, que o Comitê de Ética ele tem a função de garantir os direitos e a dignidade dos participantes de pesquisa. É preciso dizer isso claramente no documento, ok?
informar qual é o endereço do comitê de ética, qual é o e-mail, qual é o telefone, que pode ser acessado pelo participante caso ele tenha alguma dúvida, caso ele tenha alguma queixa a fazer, certo? Se você vai fazer um TCLE-TALE, né, na forma de um documento escrito, impresso, então, nomeie, né, pagine sua página, seu documento, usando aquele formato, página 1 de X, né? Página 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, ok? E nas páginas, nas páginas, precisam ter um espaço para que o participante e o pesquisador rubriquem, né, dando ciência da informação que está ali constante, e na página final, obviamente, ele coloca ali seus dados completos, né, o nome, CPF, enfim, e faz a assinatura, ou em caso de participantes que não sejam alfabetizados, coloque lá a sua impressão digital, certo? Se você vai fazer isso de forma eletrônica, é sempre bom usar aquele recurso, né, que você só avança para a página seguinte quando a página anterior está se está em acordo com os conteúdos da página anterior. Se você vai usar o documento escrito, sempre usar a expressão via e não cópia. O que fica com o participante da pesquisa é sempre uma via, né, de valor legal e não uma cópia. Em alguns casos muito raros, o pesquisador ele pode solicitar de maneira muito sólida, muito justificada, a dispensa de um termo de consentimento. São casos muito raros e envolvem, geralmente, situações nas quais o participante da pesquisa pode estar em risco, né, em função do documento. É muito raro, porque a gente já tem hoje alternativas digitais, alternativas tecnológicas para substituir o artefato, né, do documento escrito por outros. De qualquer forma, você pode submeter essa solicitação ao comitê de ética e o comitê de ética vai fazer uma análise, né, e vai dar o seu parecer. Adianto que isso é muito raro que aconteça, ok? Veja, aqui nós temos exemplos, né, de uma carta, né, de um termo de consentimento livre esclarecido. Percebam que ela é paginada da seguinte maneira, uma de X, né, uma de 3, 2 de 3, 3 de 3. Percebam que ele tem aqui, né, os espaços para a rubrica, tanto do pesquisador quanto do participante, ó. E na página final há o espaço para colocar a data, a assinatura, enfim, ok? E o termo, ele é sempre, absolutamente sempre redigido em forma de convite, certo? Então, nesses espaços em vermelho que vocês estão vendo aí, são os elementos que geralmente se alteram, né, para convergir os objetivos e as informações do pesquisador. Eu falei para vocês que sempre há riscos, né, riscos mínimos, e aqui a gente tem uma tabela, né, de riscos possíveis, de acordo com a metodologia de coleta de dados, né? Mas, assim, na área de ciências humanas, né, onde a gente se utiliza muito de entrevistas, rodas de conversas, né, questionários, enfim. Os riscos mínimos geralmente são esses, né? Invasão de privacidade, responder a questões sensíveis, né, que envolvam atos considerados ilegais, violência, ou em relação à sexualidade,
revitimizar, né, o participante a partir do momento que ele relembra, reconta, né, momentos da sua trajetória, né, estigmatização, né, a partir do conteúdo que é revelado, enfim. Então, a gente tem uma tabelinha aí que já foi solidificada por outros comitês de ética de outros institutos de pesquisa, que nos servem de baliza para pensar esses elementos, tá bom? Esses elementos de risco. Da mesma forma, a gente tem exemplos, né, de medidas que sirvam para mitigar os riscos que a gente identifica. Então, garantir o acesso aos resultados da pesquisa, né, minimizar o desconforto na hora de revelar alguns dados, garantindo um ambiente confortável, um ambiente seguro, um ambiente indevassável, enfim, garantir o direito do participante a se retirar da pesquisa a qualquer momento. Então, assim, o TCLE e o TALE são esses elementos fundamentais, importantíssimos, que geralmente geram muitas pendências num comitê de ética, porque não atentam a esses detalhes. E agora, para finalizar, eu vou falar en passant aqui sobre os demais itens, tá bom? Que formam o protocolo de pesquisa. A folha de rosto, ela é gerada na própria plataforma Brasil a partir dos dados que você preenche, tá bom? Todos você preenche, ela gera uma folha de rosto, você deve imprimir essa folha de rosto e levar esta folha de rosto ao dirigente da instituição a qual você é vinculado, o dirigente máximo da instituição a qual você é vinculado. Então, um exemplo, se você faz pesquisa no IFAM Campus Manaus Centro, você leva esta folha de rosto ao diretor-geral do Campus Manaus Centro, que vai carimbar, que vai assinar, coloca lá os seus dados, né? Enfim, e aí depois você escaneia e reenvia ao comitê, à plataforma Brasil. Então, a folha de rosto, ela precisa estar sempre com todos os dados preenchidos, certo? O projeto detalhado é importante. Geralmente, os pesquisadores colocam como projeto detalhado, né, o documento que é enviado, né, de PIBIC, ou o projeto de pesquisa de mestrado, de doutorado. Isso não é um problema, desde que você confira que nesse projeto você tenha lá garantido essas informações: o tema, o objeto da pesquisa, a relevância social, os objetivos, riscos, benefícios, estratégias de mitigação dos riscos, né, orçamento, cronograma, enfim. Então, isso é importante. A carta de anuência é uma carta que também deve ser assinada pelo dirigente máximo da instituição a qual você é vinculado. É aquela carta na qual, para ficar naquele exemplo que eu usei, né, o diretor-geral do CMC está anuindo que a pesquisa seja realizada em conformidade com os que é estabelecido pelo Comitê de Ética e tudo mais. Então, ela é sempre assinada, a carta de anuência ela é sempre assinada pelo dirigente máximo da instituição ao qual a pesquisa está vinculada. E se você vai fazer a pesquisa de campo numa escola, por exemplo, você tem que ter também uma carta de anuência da escola onde a pesquisa será realizada. Eu vou trabalhar com uma pesquisa com alunos do 4º ano do ensino fundamental de uma escola municipal. O diretor dessa escola municipal deve também assinar uma carta de anuência dizendo que permite que você realize ali a pesquisa. Ok?
A declaração de infraestrutura é outro item obrigatório. Então, é uma declaração que permite que você use a infraestrutura do local da pesquisa. Então, você vai usar a sala de vídeo, você vai usar a biblioteca, a sala de informática. Então, é preciso que o diretor desta escola permita que você use esses espaços. Então, a carta de anuência ela permite que a pesquisa seja realizada no local. A declaração de infraestrutura permite que seja utilizada a infraestrutura do local. Okay? Mas eu não vou usar nenhuma infraestrutura do local. Não tem problema, você faz uma declaração dizendo que você, pesquisador fulano de tal, para a realização da pesquisa tal, não se utilizará da infraestrutura do local tal. Okay? Então, você anexa sempre ou uma declaração permitindo o uso de infraestrutura ou uma declaração pessoal dizendo que não fará o uso da infraestrutura. Toda pesquisa precisa ter orçamento. A gente sabe que nem toda pesquisa é financiada, né? Mas você precisa prever aí um orçamento, ainda que o financiador da pesquisa seja o próprio pesquisador. Ok? É preciso, é fundamental isso, que você apresente os instrumentos de pesquisa que você vai utilizar no campo. Se você pretende fazer uma aplicação de um questionário, é preciso que você apresente esse questionário, né? Porque o parecerista do comitê de ética ele vai avaliar se esse questionário, se o questionário tem perguntas que atendam aos objetivos que foram indicados, né? Se eles não são desnecessariamente invasivos, se eles não são atentatórios, né, à dignidade do participante da pesquisa. Então, sempre é fundamental se colocar ali o instrumento de pesquisa para ser analisado pelo Comitê de Ética. E estabelecer um cronograma, lembrando sempre que, uma vez submetido o protocolo de pesquisa ao Comitê de Ética, uma vez que você lança lá na Plataforma Brasil, você só pode iniciar o trabalho de campo com participantes da pesquisa com a aprovação do Comitê de Ética. Tá? Caso contrário, não há validade na sua coleta de dados. Por fim, para finalizar essa oficina, né, aqui são as principais normatizações para pesquisa na área de ciências humanas e sociais. Okay? É a resolução CNS 304 de 2000, é aquela que indica os cuidados da pesquisa com povos indígenas. A resolução CNS 246 de 2005, que trata desses projetos multicêntricos, ou seja, que envolvem instituições de pesquisas diferentes e, em alguns casos, internacionais. A resolução 466 de 2012, que é a resolução mais geral, que define normas e regulamentações, né, para pesquisa com seres humanos. A norma operacional 01 de 2013, que diz como é que é o sistema CEP-CONEP. A resolução 510 de 2016, que é uma resolução que está abaixo da resolução 466 e que se destina especificamente às pesquisas, né, na área de ciências humanas e sociais.